Após fraude eleitoral, a crise na Bolívia chega em uma situação crítica com a renúncia de Evo Morales. Ele deixa o poder após mais de 13 anos, seguidas manobras para ampliar o seu mandato, o derretimento da sua base política e a pressão de opositores e militares. Vamos entender melhor essa crise toda no nosso vizinho e quais são as lições que a situação da Bolívia traz para o Brasil. Eu sou Mano Ferreira e este é o Livros de Notícia desta terça-feira, 12 de novembro. De segunda a sexta, sempre às 8 da manhã, a gente traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. A situação política na Bolívia já estava bem longe da normalidade há muito tempo. No poder há mais de 13 anos, Evo Morales conseguiu prolongar o seu tempo na presidência com várias manobras. Para entender melhor essa crise, a gente vai ouvir agora a análise da especialista em relações exteriores da bancada do Partido Novo na Câmara dos Deputados e associada a Livres, Tuana Neves. A Organização dos Estados Americanos concluiu em sua auditoria que, de fato, houve fraude nas eleições bolivianas de 2019, com fraudes em atas físicas, falsificação de assinaturas e até mesmo fraude no sistema informático eleitoral utilizado. Contudo, a ordem democrática boliviana já é passível de questionamento há algum tempo. Evo Morales venceu sua primeira eleição à presidência em 2006 e foi eleito em 2009 e 2014. A atual Constituição boliviana, que é de 2009, prevê que mandatos presidenciais são de 5 anos e que é possível apenas uma reeleição consecutiva. Em 2014, tecnicamente, Evo venceu já o seu terceiro mandato, mas ele argumentou que o primeiro mandato, de 2006, não se enquadrava nessa regra, já que a Constituição é de 2009 e, portanto, em 2006 ele ainda estava abaixo de um regime jurídico distinto. Mas, vislumbrando já a possibilidade de tentar um quarto mandato, Evo propôs um referendo modificando esse dispositivo na Constituição que impediria a sua reeleição. E, por uma margem apertada de 51% a 49%, a população decidiu que não acreditava que Evo deveria poder se candidatar mais uma vez. Contudo, no ano seguinte, em 2017, um grupo de parlamentares do partido de Evo entrou com um recurso na Suprema Corte Boliviana pedindo que considerasse que limites de mandatos fosse algo inconstitucional. E o argumento utilizado foi que a Constituição boliviana também prevê a assinatura de tratados internacionais. E como a Bolívia é signatária da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e a Convenção possui dispositivos falando sobre direitos políticos e igualdades perante a lei, que o direito de se candidatar era um direito essencial e que, portanto, limitar o número de mandatos contrafere os direitos humanos de uma pessoa. E, portanto, a Suprema Corte decidiu favorável a esse recurso do grupo de parlamentares lá do partido do Evo, e isso permitiu que o Evo pudesse concorrer a essas eleições de 2019. Então, mesmo antes da fraude das eleições, já há algum tempo, Evo tem elaborado algumas manobras políticas para poder permanecer no poder. Tuana, muito obrigado. Como a gente pôde ver, a situação política na Bolívia já vinha muito longe da normalidade. Recuperando. Primeiro, Evo fez uma mudança constitucional. Para ter o terceiro mandato, ele argumentou que os mandatos anteriores eram sob vigência da antiga Constituição e que, por isso, a terceira reeleição não poderia contar tecnicamente como uma reeleição. Depois, ele fez um referendo para mudar a lei e concorrer a um quarto mandato. Perdeu o referendo, ou seja, a população da Bolívia foi contra a ideia de ampliar a reeleição. Mesmo assim, Evo não ficou satisfeito, recorreu à Suprema Corte, a essa altura já com muitos ministros indicados por ele mesmo. O Supremo, então, decidiu que limitar a reeleição seria contra os direitos humanos. Aqui vale um desabafo, pelo amor de Deus. Isso é uma completa distorção do que são direitos humanos. É importante lembrar que direitos humanos são uma invenção liberal e têm o objetivo de garantir as liberdades individuais e limitar o poder do Estado. Ou seja, o propósito original de direitos humanos é o exato oposto de afrouxar a regra para quem tem o poder. Um princípio muito importante da democracia
é a noção da igualdade da condição humana entre as pessoas. Não existe um escolhido de Deus, alguém todo-poderoso, salvador da pátria, que seja a única pessoa capaz de liderar um governo. Todos nós somos igualmente dignos. Por isso, numa democracia, o poder é dividido, limitado e tem que ter alternância. Mas vamos avançar com a história que ainda não acabou. Evo concorreu, então, ao seu 4º mandato, depois dessa manobra. A eleição aconteceu no último dia 28 de outubro e foi muito tumultuada. As primeiras parciais da apuração mostravam um segundo turno entre Morales e Carlos Messa, o candidato do partido de oposição. Misteriosamente, a divulgação das parciais foi suspensa e o resultado final veio a público com a vitória de Morales no primeiro turno. A Organização dos Estados Americanos, OEA, acompanhava a eleição e, de imediato, declarou que tinha uma suspeita de fraude. Em seguida, confirmou com provas que houve fraude eleitoral e recomendou, então, a realização de novas eleições. Todo esse tumulto foi acompanhado de muita indignação e de protestos do povo boliviano. A base política de Evo Morales ruiu e até mesmo os grupos da esquerda na Bolívia começaram a pedir a renúncia de Evo. Com a pressão da oposição, Evo admitiu a possibilidade de novas eleições e começou a negociar um calendário eleitoral com a mediação da OEA, mas não foi suficiente para conter as manifestações. Nesse contexto, o comando do Exército pressionou pela renúncia de Morales, e aí ele renunciou. Não apenas ele, é importante lembrar, houve uma renúncia coletiva de todos os políticos na linha sucessória prevista na Constituição: presidente, vice, presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Por isso, agora tem muita apreensão sobre qual vai ser o futuro da política na Bolívia. Nesse momento, há um vácuo de poder. Hoje, terça, o Congresso vai se reunir e a expectativa é de que a senadora Jeanine Áñez, que fazia oposição a Morales e era a próxima política da linha sucessória da mesa diretora do Senado, possa assumir a presidência. Ela vai presidir interinamente o Senado e a sessão. Há a expectativa de que ela assuma um governo de transição. E ela já declarou compromisso em conduzir um processo eleitoral que seja livre, limpo e transparente até 22 de janeiro, que é a data em que terminaria o mandato do Evo e começaria o mandato do novo presidente, se o processo eleitoral, claro, não tivesse sido fraudado e a Constituição tivesse sido respeitada. A gente espera muito que o desfecho dessa crise nos nossos vizinhos ocorra dessa forma proposta, com novas eleições livres, limpas e transparentes. Agora, a gente vai ouvir nosso diretor de políticas públicas, Magno Cal, sobre o que é que a gente pode aprender com essa crise na Bolívia. E aí, Magno? A grande lição que a crise na Bolívia deixa para o Brasil é que as instituições importam. A estabilidade democrática depende das nossas ações, dos governantes e do povo. Quando a gente começa a flexibilizar alguns conceitos importantes, como a estabilidade democrática, como o significado da permanência de certos pontos institucionais, como a Constituição, a ordem democrática, a alternância de poder, tudo fica muito mais frágil. Quando a gente começa a ameaçar com atos institucionais, quando a gente começa a ameaçar com reeleições indefinidas, quando certas restrições ao poder do governante deixam de fazer sentido, tudo fica enfraquecido. Quando Evo Morales começou lá atrás a brincar com reeleições além do permitido, quando começou a modificar a Constituição em seu próprio benefício, quando começou a desrespeitar resultados de referendos, sua posição ficou mais frágil. Em certo ponto, a população não aguentou e foi às ruas. Por mais que tenhamos críticas à forma com que Evo Morales foi pressionado a renunciar, os militares devem permanecer longe do processo político. A gente não pode esquecer que a crise começou lá atrás, com Evo Morales fazendo pouco da ordem democrática. O Brasil precisa ficar atento. Nós precisamos proteger nossas instituições e não desprezarmos mecanismos institucionais que demoramos tantas décadas para construir. Resumo da ópera.
Tudo nessa crise da Bolívia é lamentável, triste e errado. Numa democracia, o exército não pode interferir na política. Eleições não podem ser fraudadas e não se pode normalizar manobras para que um governante se perpetue. Não existe democracia sem respeito às instituições e sem alternância de poder. Infelizmente, os países da América Latina mostram grandes dificuldades em lidar e consolidar esses princípios básicos da democracia. O caminho é longo e a gente vai seguir fazendo a nossa parte, cultivando o respeito às instituições e o amor à liberdade alheia. Essa é a principal mensagem de hoje. Agora, vamos para o Giro Livres, onde você acompanha as nossas ações do Livres em todo o Brasil, através dos nossos associados, mandatários e da bancada da Liberdade. Convido todo mundo para poder participar do evento que a gente vai fazer dia 12, às 19 horas. Vamos passar o nosso documentário 25 anos do Plano Real. Vai ter a participação da Helena Landau, do Paulo Gontijo, nosso presidente. Vai ser ali na PUC-Rio, no edifício Frins, auditório B8. Vamos lá, galera. Quero todo mundo lá. Quem estiver aqui no Rio está convidadíssimo. Valeu! Da área de educação. Eu acho que todo mundo sabe que a gente precisa dar um salto de produtividade nesse país. O crescimento só virá a partir... Se a gente não tiver um ganho de produtividade, que vem através de privatização e abertura comercial, que a abertura comercial... É produtividade na veia. É produtividade na veia. A gente teve o maior crescimento de produtividade da gente início dos anos 90, depois da abertura comercial. É educação. Educação por produtividade, por inclusão social, por mobilidade social. Quer dizer, então... É muito grave você ter um ministério tão mal qualificado numa área tão importante quanto a educação. Que, infelizmente, essa comissão está dando uma demonstração de deselegância, falas inapropriadas, que, infelizmente, ofuscam a racionalidade. Existe uma polarização que prejudica o país. E existe uma falha muito grande de se escolher um posicionamento e depois se procurar argumentos que sustentem esse posicionamento, quando, na verdade, nós deveríamos analisarmos os argumentos dos dois lados e tomarmos uma decisão. Esse foi o Livres Notícia desta terça. Como você sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, aqui em youtube.com/livres, você fica por dentro dos principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Até amanhã.